Cristãos, abram os seus olhos espirituais. Esse arrebatamento cinematográfico e secreto que vocês acreditam que vai acontecer antes do Apocalipse é uma ilusão teológica, é uma falsidade que tem se mostrado cada vez mais prejudicial. Despertem! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer aqui o nosso conteúdo e considerar inscrever-se. Se você achar que isso possa ser útil à sua vida, deixa aqui também o seu gostei e o seu comentário depois e compartilhe esse vídeo se possível. Vou começar a falar algumas coisas aqui de forma cada vez mais clara, porque eu acho que nós realmente precisamos evoluir para esse ponto. Conheça também o canal do meu pai, que é um pastor, embora eu já não professe mais oficialmente a fé cristã, é um canal de um pastor que ainda é sério, não é problemático como muitos desses pastores, a respeito dos quais até alguns eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, senhores, eu vou falar 3 acontecimentos aqui recentes, apenas para exemplificar o quanto certas crenças teológicas dos cristãos se manifestam de forma cada vez mais prejudicial. Então, há um tempo atrás, nós tivemos um pastor que foi condenado a pagar uma indenização de R$100 mil porque ele associou certas pinturas ligadas a cultos africanos a demônios. Então, o sujeito foi simplesmente condenado a pagar uma indenização de R$100 mil. Está em primeira instância, ainda não é nada definido. Bom, um outro acontecimento recente também. Aquela influencer, Carol Eller, que era homossexual e recentemente parece que havia se convertido. Enfim, acabou passando-se para a eternidade. Vou usar a palavra aqui porque a plataforma não gosta muito disso. E então as pessoas começaram a criticar, dizendo que na verdade aquilo ali é resultante da tal da cura gay. E já tem gente querendo processar também o pastor ou os pastores da igreja dela, os acusando exatamente disso, de que aquilo ali era uma tentativa de cura gay, uma tentativa de reverter algo que supostamente é reversível, o que é uma grande contradição, porque a ideologia de gênero diz que você pode ser o que você quiser, a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Agora, quando se trata de qualquer processo de reversão para que você se identifique novamente com a sexualidade do seu corpo ou com o seu próprio corpo, aí já não pode, né? E um último acontecimento que eu quero destacar com os senhores aqui, que é até um pouco trágico para os concurseiros, é o seguinte: o MPU, Ministério Público da União, e provavelmente deve ser seguido aí por outros órgãos também, recentemente estabeleceu cotas para transexuais ou transgêneros nos seus concursos. Então eles vão participar de um percentual de 10% das vagas, concorrendo com o pessoal com as questões étnico-sociais. Hoje em dia já não é mais só negros, né? Tem índio aí, tem um monte de gente. Então veja, que absurdo. Até do ponto de vista, sei lá, jurídico, sociológico, antropológico. Quer dizer que agora um transgênero, ele faz parte de uma etnia ou de uma raça. Veja como essas ideologias, elas são tão antimessiânicas que às vezes você não consegue nem lidar bem com elas. Mas enfim, qual que é o grande problema nisso aqui tudo que eu estou falando? Que, como eu disse, são apenas pequenos exemplos, tá? É que isso faz parte de um projeto teológico e espiritual que, meu amigo, já começou há séculos. Na verdade, começou antes da fundação do mundo, né? Segundo nos diz o apóstolo Paulo. Mas que pelo menos há 20 séculos esse processo se iniciou. Só que essa teimosia teológica dos cristãos brasileiros dispensacionalistas, de acreditarem que antes de tudo acontecer vai ter um arrebatamento secreto, o cega de tal maneira que ele já não consegue entender o que já está acontecendo. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês de uma forma muito clara e num bom português. O Apocalipse já se iniciou no 1º século após o advento do Messias. Vocês leem as Escrituras? O que o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, salvo melhor juízo, no versículo 3? Que o espírito do anticristo já está operando no mundo. E ele começou a operar, como eu falei, desde antes de eras que a gente consegue calcular, mas no mínimo ali João estava se referindo ao advento do Messias e ao advento do espírito do anti-Messias que já começou a operar naquele período ali, no 1º século, e de lá para cá ele tem só avançado ainda mais. Por exemplo, a igreja de Constantino, que veio a se tornar a fé cristã, seja ela católica, protestante, ortodoxa grega, não interessa, foi um grande avanço dessa agenda. Eu sei que pode parecer um pouco forte isso que eu estou falando aqui, mas é evidente, e a maior prova disso é que os cristãos não estão entendendo nada do que está acontecendo. Vejam, meus amigos, tudo isso que eu exemplifiquei aqui no começo é o próprio espírito do anti-Messias
sendo concretizado já na nossa sociedade. Porque antes do anti-Messias, né? A famosa figura do anti-Messias, que a gente não sabe exatamente se vai ser um sistema ou um indivíduo. Antes de que esse anti-Messias surja, é óbvio que vai ter que ser criada uma ambiência aqui para que ele surja. Porque se ele surgisse do nada, numa ambiência completamente avessa aos valores que ele vai trazer, ele fatalmente seria rejeitado. Então é preciso que uma ambiência seja criada antes. Então veja, todos esses valores progressistas, todos esses valores pós-modernos, eles são antimessiânicos por essência. E João também diz que diversos anti-messias estariam atuando para que esses valores fossem implementados, inclusive no meio do corpo de Cristo, no meio da congregação. E as pessoas não estão enxergando isso. Então tá cheio de falso profeta por aí, tá cheio de pastores, de líderes, de padres, de religiosos apoiando essa agenda. E vocês acham que eles estão a serviço de quem, meu amigo? A serviço de quem você acha que o Henrique Vieira, por exemplo, que é um deputado que se diz pastor, está ali no Congresso defendendo todas as pautas progressistas, todas as pautas identitárias? Não é muito difícil você entender o que é ser um anti-messias. Vamos para a pauta LGBT. As escrituras estabelecem de forma clara, o casamento se dá entre homem e mulher, ponto. O que é que eles dizem? Que não, esse modelo de casamento, ele não só não é o único, como ele é opressor hoje em dia. Então, casamentos de homem e mulher já estão passando a ser considerados algo opressor. Salvo o melhor juízo, eu estava ouvindo outro dia, que na Espanha parece que começou a ser considerado crime você defender a família tradicional, porque isso é algo opressor. Então, veja, isso é um valor antimessiânico. As escrituras dizem, o Altíssimo fez macho e fêmea. E aí vem ideologia de gênero e diz o quê? Não, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser um cachorro, você pode ser um cavalo, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser, enfim, um unicórnio, o que você quiser. Não existe esse negócio de homem e mulher. Então vejam, isso é um valor antimessiânico. As escrituras dizem que o Altíssimo é o autor da vida e proíbe sacrifício de crianças a Moloque. Mas hoje você tem um movimento fortíssimo na nossa sociedade de mulheres e de homens também, né? Defendendo o quê? Que as pessoas possam sacrificar seus filhos ainda no ventre, prestando culto a demônios. O aborto, né? É exatamente isso. Então, isso é um valor antimessiânico. As escrituras estabelecem padrões, mandamentos que nós deveríamos seguir e obedecer para que nós tivéssemos, de fato, uma vida próspera e abençoada diante do Altíssimo. Mas aí o que vem a modernidade prega? Faça o que quiseres. Esse há de ser o todo da lei. Então, percebam que essa ambiência para que o anticristo apareça, ela já vem sendo construída há séculos. As coisas só estão piorando cada vez mais. Só que tem muitos cristãos que não conseguem enxergar isso porque ainda estão presos a essa fantasia de um apocalipse que vai chegar e vai arrebatar a igreja antes. Entendam, meus filhos, o remanescente, ele existiu, ele existe e ele continuará a existir. E mais do que isso, a apostasia será generalizada, vai ter que ter apostasia e a gente já começa a enxergar isso, porque defender os valores do reino está se tornando algo cada vez mais perigoso, inclusive do ponto de vista jurídico. Quantas pessoas estão sendo processadas agora por defenderem questões óbvias? Falei aqui no início, dei o exemplo do caso do pastor que está respondendo, porque as escrituras estabelecem sim que todo culto que não seja pautado num louvor ao Altíssimo, no reconhecimento do Messias, é um culto prestado a demônios. Então qual é o problema? O cara está afirmando aquilo que as escrituras afirmam. Cura gay, sabe? É o tipo de coisa que você vê que são construídos argumentos para realmente criminalizar aqueles que realmente quiserem ser fiéis aos mandamentos do Altíssimo, às Escrituras. Então a apostasia vai ser generalizada e você começa a ver isso no meio das igrejas, inclusive das igrejas que se dizem cristãs ou de qualquer outra confissão de fé que tem as Escrituras como referência. As pessoas estão abrindo mão dos seus valores, as pessoas estão desistindo de defender aquilo que as Escrituras estabelecem e estão abrindo os braços para a pós-modernidade, para essa axiologia toda, e elas estão invadindo as próprias igrejas, padres e pastores que estão aí defendendo abertamente valores contra as escrituras, porque estão apostatando e estão levando um monte de gente com eles. E as escrituras já nos dizem de forma clara que a apostasia seria um sinal dos tempos. Um número enorme de pessoas que vai estar visitando templos, vai estar frequentando templos, vai estar lendo as escrituras até certo ponto, vai estar dizendo que crê no Messias, vai estar dizendo que crê no Altíssimo, estará em estado de apostasia pelo simples fato de não terem realmente um compromisso
firme com as Escrituras, por estarem abraçando cada vez mais valores contrários às Escrituras e defendendo um Messias, paz e amor, ou defendendo um Messias que se adequa a qualquer tipo de ideologia antimessiânica. Se nós realmente formos parar para pensar, esse evangelho inclusivo, ele acaba sendo tudo, menos evangelho, porque ele exclui o evangelho. Então, o evangelho inclusivo é um evangelho que exclui o evangelho. Portanto, entendam uma coisa, nós vamos passar por tudo isso. Agora, é verdade que apenas um pequeno grupo irá permanecer fiel. E é exatamente contra esse grupo que o dragão do Apocalipse se revolta, porque eles se mantêm fiéis ao Messias e aos mandamentos por ele estabelecidos, que nada mais são do que a lei eterna de Deus. Abra seu olho, meu filho, volte-se para a Escritura. É necessário que nós façamos aquele mesmo retorno que o filho pródigo fez, que nós voltemos para a casa do Pai e reconheçamos: Pai, nós pecamos contra o céu e pecamos contra Ti, porque nós permitimos que uma série de coisas que são contrárias aos Teus mandamentos, aquilo que Tu estabeleceste para nós permitimos que essas coisas entrassem no nosso meio e entrassem na nossa vida. Não existe nenhuma doutrina realmente fiel ao Evangelho, às leis de Deus, que não haverá de ser perseguida cada vez mais daqui para frente, meu amigo. Então, se o seu Evangelho, se a sua fé é uma fé que te faz ser aceita por esse pessoal, olha, é melhor você começar a questionar se realmente essa fé não é a fé do anti-Messias. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos abençoe.